Bom, bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando aí esse nosso assunto da motivação do acadêmico de medicina, a contribuição que o Espiritismo pode dar. Infelizmente, a motivação no acadêmico de medicina tem sido um problema para a educação, né? E os recursos para que a gente possa transformar essa realidade não têm sido muito fáceis. Está conseguindo? Legal. E lá em Santos, eu dou aula no curso de medicina, dou aula para alunos de primeiro ano, no curso de anatomia, dou aula para os alunos de quinto ano no internato de cirurgia, dou aula também na Universidade de Santa Cecília, não sei como é que a gente arruma tempo para fazer tanta coisa, mas eu dou aula também para o curso de fisiologia na Universidade de Santa Cecília, para alunos de fisioterapia e de farmácia, alunos também de primeiro ano. E esse grupo de estudos de medicina e espiritismo é um grupo de acadêmicos da área da saúde, que inclui os alunos da medicina, os alunos da fisioterapia, os alunos da farmácia, alunos de psicologia, né, que tem por objetivo esse grupo fazer uma conexão entre a ciência convencional, acadêmica, e o espiritismo, não é? Já estamos juntos há mais de 20 anos, como grupo. Então, eu tenho bastante assim convívio com essa realidade da dificuldade que a gente tem da dificuldade que a gente tem de motivar os nossos alunos na área da saúde. Então, fazendo parte da AME Santos e coordenador desse grupo de estudos. Motivar, pelo dicionário, pelo Roais, é estimular. Motivar, pelo Aurélio, é estimular. Motivar, pelo Aulete, é estimular. Dar motivação, estimular. E dar motivação, pelo Roais, é um processo. É um conjunto de comportamentos que vão determinar uma intensidade, uma direção para o desenvolvimento da atividade individual, não é? Então, a nossa motivação, ela depende de a gente tentar entender o que é, como ela funciona, para que a gente possa ver que caminhos que a gente pode usar para poder motivar os nossos alunos. O Richard Ryan, PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Rochester, juntamente com Eduardo Deci, que é professor de Psicologia, de Ciências Sociais e coordenador de um grupo de motivação humana na Universidade de Rochester, desenvolveram uma teoria chamada Teoria da Autodeterminação. Teoria da Autodeterminação. Nessa teoria, eles dizem o seguinte: motivar, o que motiva uma pessoa a querer crescer, a se modificar, é devido às suas necessidades psicológicas inatas. Necessidades psicológicas inatas que eles colocam assim: eu faço parte de um grupo, a conexão, que a gente tem visto bastante palestrantes comentando sobre essa questão da conexão. Eu consigo lidar com as coisas, ou seja, eu tenho competências, e eu preciso estar no comando, eu tenho que ter autonomia. Então, o que motiva as pessoas envolve essas necessidades psíquicas inatas. E eles dividem a motivação em motivação intrínseca, em motivação extrínseca e desmotivação. O que seria a motivação intrínseca para esses autores? É a motivação para saber, é a motivação para realizar, é a motivação para vivenciar. Mas eu gostaria de destacar uma palavra nesse conceito deles. Motivação intrínseca é prazer. O prazer de aprender, o prazer de fazer, o prazer de experimentar. Essa seria a motivação intrínseca. A motivação extrínseca, a palavra que eu destaco no conceito deles é regulação. Uma regulação integrada de objetivos e valores, desculpa, apertei o botão errado. Uma integrada de objetivos e valores, uma motivação extrínseca de identificação, o que se decidiu, por introjeção, o que pressiona a si mesmo, e uma motivação extrínseca externa, pressionado por outros. E
o fator menos intenso da motivação seria a desmotivação. Então, na verdade, no conceito da teoria da autodeterminação, é um contínuo que vai desde uma desmotivação até uma motivação intrínseca, que é o do prazer de fazer as coisas. Prazer de saber, o prazer de aprender, o prazer de experimentar, né? E dentro desse conceito, nesse contínuo de autodeterminação, eles colocam que a motivação intrínseca do prazer e a motivação de regulação integrada, que é de objetivos e valores, eles denominam como motivação autônoma. O Giancarlo Luchetti, junto com a Alessandra e a equipe lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, publicou um artigo na revista da Associação Médica Brasileira em 2018, comparando a motivação dos alunos em diferentes momentos da sua vida acadêmica. Então, em cinza claro, a gente tem os alunos de sexto semestre, ou seja, aqueles alunos que estão terminando a faculdade. E em cinza escuro, os alunos de primeiro semestre, os que estão começando a faculdade. E aí, aqui a gente tem na linha de baixo a regulação externa, a motivação extrínseca de regulação externa, e aqui a gente tem embaixo a motivação integrada, que seria aquela motivação autônoma, ainda como motivação extrínseca. E o que eles observam nesse trabalho é que o aluno de primeiro semestre, ele tem uma motivação integrada maior do que o aluno de sexto semestre, de final de ano. Ao passo que o aluno de sexto semestre, na regulação externa do controle da sociedade, daquele controle que se estabelece por outras pessoas, há um predomínio dessa motivação no aluno, que é o aluno que está terminando a faculdade. Esse trabalho apresentado na Medical Teacher, motivação como uma variável de estudo, eles fizeram uma revisão na literatura e eles observaram que a motivação pode ser entendida como uma variável independente, ou seja, ela, como variável, determina comportamentos. Então, ela, como variável, a motivação, ela interfere no comportamento de estudo, na performance acadêmica, no motivo de escolha, na escolha da especialidade, na intenção de continuar estudos. Eles também, entendendo a motivação como uma variável dependente, ou seja, o que é que pode acontecer para mudar o padrão de motivação do nosso aluno? Vai depender de como é o nosso aluno, vai depender do ambiente de atuação que esse aluno vai encontrar para o seu aprendizado e dependerá certamente do currículo que esse aluno terá contato, né? E dentro desse artigo, na revisão que eles fizeram dos trabalhos que tratam de motivação acadêmica, tem variáveis que são não manipuláveis, o aluno é o que ele é, e tem variáveis que são manipuláveis. Você pode estabelecer um currículo que favoreça motivar o aluno, não é? E dentro dessa revisão bibliográfica que eles fizeram, a maior parte dos trabalhos trabalham com desfechos de performance acadêmica, motivo de escolha, escolha de especialidade, intenção de continuar, mas a variável motivação está sendo trabalhada como uma variável independente, e não uma variável dependente. São poucos os trabalhos que são de variável dependente. Nessa interface de dados e de pesquisa, que é uma interface de acesso aberto, um trabalho bastante interessante que eu identifiquei, trabalho publicado agora em 2018, analisando motivação e escolha da profissão e performance acadêmica. Esses autores fizeram um trabalho multicêntrico, 10 países da América Latina, o Brasil não está incluído nesses 10 países, e foram estudados 4.290 alunos nesses diversos serviços na América Latina. E como motivação para escolher a carreira da medicina, 54% foi uma motivação social, altruística. Vou fazer medicina porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero salvar vidas, né? E dentro desse grupo, o desempenho acadêmico daqueles que tiveram uma motivação social e altruísta e não uma motivação econômica, coitado, eu quero ser médico porque eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, coitado. Não tem noção do que espera a vida dele, né? Mas, enfim, o desempenho acadêmico nesse trabalho multicêntrico foi um pouco melhor
naqueles que tiveram uma intenção altruística e social, uma motivação altruística e social para pesquisar. Num projeto ainda piloto, que a gente ainda não está dando andamento, está apenas analisando os instrumentos de investigação, lá no nosso grupo de estudo de Medicina e Espiritismo, tentando analisar a motivação global, e a forma de analisar é baseado num trabalho do Sobral, um instrumento de pesquisa de motivação acadêmica, né? Uma escala de motivação acadêmica. A pergunta é: o grau da minha motivação global para prosseguir os meus estudos na medicina, considerando todos os itens dessa escala de motivação acadêmica descrita no trabalho que eu levantei do Sobral. E é uma linha, a semelhança do que foi a linha da dor que a gente viu na palestra anterior aí. Uma linha de 0 a 100, onde é que você encontra a sua motivação global? Claro que o grupo ainda é pequeno, de alunos que foram avaliados, não é uma representação, vamos dizer, precisa do ponto de vista estatística, ela é mais uma apresentação visual para mostrar a mensagem. Mas qual é a mensagem que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que os nossos alunos de motivação global, de 100%, 97% mais ou menos, eles sentem uma motivação global, os nossos alunos de primeiro ano, e a coisa vai caindo ao longo dos anos, essa motivação para fazer o curso de medicina. Quando chega no 5º ano, na nossa realidade, lá dá uma melhorada, porque no 5º ano ele entra no internato, ele começa a tomar contato com os doentes, ele começa efetivamente a atender pessoas, começa a ver resultados positivos da sua atuação, talvez seja isso. Claro que isso é só uma impressão. Terrell Bell, que fez parte do gabinete do Ronald Reagan, educador, ele fala assim: existem 3 coisas, está pequenininho, mas existem 3 coisas sobre a educação que a gente tem que recordar. Uma, motivação. A outra, motivação. E a outra, motivação. Achei bem interessante isso. Como eu achei interessante o trabalho do Bill Watterson. Vocês conhecem esse personagem, com certeza vocês conhecem. O Calvin e o Haroldo, né? O Calvin Hobbes. Numa tirinha que eu achei sensacional. Veja lá. O Calvin está se sentindo como se fosse uma vaquinha indo para o curral. O Calvin está se sentindo como se fosse um potinho que estão colocando uma geleca na sua cabeça. O Calvin está se sentindo como se fosse um porquinho da Índia correndo para o nada. O Calvin está se sentindo como se fosse um robozinho. O Calvin está se sentindo como se fosse um papagaio que fica repetindo coisas. E aí aparece a última fitinha que diz assim: rapaz, que nem o termo do pessoal que usa aqui bastante, né? Rapaz, como eu estou contente em ver você, Haroldo. Eles estão num carrinho de rolemã e o Haroldo, que é a consciência, né, fala assim: outro dia típico da escola, é ou não é? Então é esse tipo de realidade que às vezes o aluno encontra. Mas numa outra tirinha, só um fragmento da tirinha, está lá o Calvin. Vamos virar especialistas, o Haroldo comentando com ele, aprenderemos tudo sobre elas. Aí o Calvin para assim: não, peraí, é verão, estou de férias, eu não quero aprender nada, estou de férias, eu não quero estudar. Aí o que ele fala na próxima fitinha? Se ninguém te obriga, o Haroldo da consciência, se ninguém te obriga, conta como diversão. Aí ele fala: rapaz, é mesmo? Você acha mesmo? Aí aparecem os dois lá lendo um livro. Puxa, que legal! Porque virou diversão, prazer, motivação intrínseca na conceituação da autodeterminação. Então, uma das perguntas desse instrumento de avaliação da motivação no acadêmico, por que eu venho à universidade? Uma das perguntas é assim: em escala de Likert. O que é a escala de Likert? Eu concordo muito com essa frase, eu discordo totalmente dessa frase. Por que eu venho à universidade? Aí ele falou lá: porque eu gosto muito, diz a frase. E olha lá o aluno do primeiro ano, ele quase chegou no topo da escala de Likert. Olha lá o aluno do 5º ano. Claro, a amostra é pequena, não tem significância estatística, é apenas uma percepção inicial, mas eu acho que vai se concretizar na realidade a semelhança da palestra anterior que a gente viu. São só 3 casos, mas está dando uma delineação que bem provavelmente vai corresponder a uma realidade. Olha lá a palavra prazer, está na pergunta do questionário. A universidade é prazer. Primeiro ano, puxa, estou contentão, passei. Passar na Universidade de Medicina é fácil, né? Não é fácil.
É um suor danado. Aí passa e tem que pagar 10 mil reais por mês. Vixe Maria. Mas, enfim, motivação e o Espiritismo. Então, a gente tem uma realidade, e onde é que o Espiritismo pode contribuir com isso? Aí, mais uma vez, está lá o Lukács, que a gente resgatou um trabalho dele, do SBRAME. O SBRAME é Spirituality Brazilian Medical Education. É um grupo multicêntrico. Santos também teve a felicidade de participar desse estudo multicêntrico aí, né? Então, o que ele está estudando? Médicos, estudantes médicos, espiritualidade e religiosidade. O que eles observaram? Essa é a referência do trabalho. A religiosidade e espiritualidade, para 75% dos estudantes, é relevante. Para 71% dos estudantes, consideram que gera impacto na saúde do indivíduo. Para 58% dos alunos, vale a pena incluir na prática clínica a religiosidade e a espiritualidade como instrumento de cuidar da saúde. Então, não há dúvida para esses alunos, né, que é importante você envolver religiosidade e espiritualidade no atendimento à saúde. Por que haverá dúvida que deverá envolver na sua motivação? Não deve haver. O Guilherme Zanetti, num trabalho que apresentou na Revista Brasileira de Educação, agora não só com alunos da medicina, alunos ligados à área da saúde, né, a percepção deles em relação à espiritualidade, à religiosidade e à saúde. Olha lá, 85% desses alunos do grupo que o Zanetti e o grupo deles investigou, vê a importância de você incluir religiosidade e espiritualidade no currículo. Não influiu na decisão, não influiu na escolha de qual escolher para a área da saúde. Aí eu recomendo agora, para a gente dar andamento de como é que o Espiritismo pode contribuir na motivação do aluno, esse livro, que é Uma Nova Medicina para o Novo Milênio, a Humanização no Ensino Médico, um livro coordenado por várias pessoas, mas que vários acadêmicos tiveram a oportunidade de contribuir. Ontem mesmo eu tive a chance de assistir a palestra do Vinícius, que é do NUVET, que é do núcleo da veterinária, capitaneado pela doutora Irvênia, né, que tem capítulo nesse livro, está fora do nosso contexto, mas, na parte 5 desse livro, em que tem o título Amor, Espiritualidade e a Formação Médica, a saúde e espiritualidade na inserção da universidade, um capítulo escrito por Lídia Maria Gonçalves. Ela foi acadêmica do nosso departamento acadêmico da AME Brasil e coordenada pelo Décio Andoli lá em Campo Grande, né? Agora, quando ela terminou o livro, quando o livro foi publicado, já médica, né? E ela falou o seguinte, olha, falando sobre as LIASES, que são as Ligas Acadêmicas de Saúde e Espiritualidade. Ela destaquei uma frase, assim, não é uma propaganda, não é um spoiler. Destaquei uma frase: é maravilhoso imaginar os acadêmicos que passaram pelas ligas, aplicando seus novos conhecimentos em benefício de seus pacientes. É uma percepção dela, que acompanhou bastante esse processo dos acadêmicos da medicina. Na parte 2 do livro, Ser Acadêmico, Ser Humano, meio que uma correlação com o primeiro livro do Décio, Ser Médico, Ser Humano, que é um livro sensacional, recomendo para todos. Nesse capítulo, o Zanetti, o mesmo Zanetti da Revista Brasileira, que falou dos alunos acharem importante religiosidade e espiritualidade, humanizar a arte do encontro. Ele foi motivado por esse personagem, com certeza vocês conhecem. Se não conhecem o personagem, com certeza vocês conhecem quem representou o personagem. Pat Adams, O Amor é Contagioso. Olha lá, o amor é contagioso, não é? Então, o Pat Adams motivou a formação dos doutores da alegria, né? De atender as pessoas com alegria e levar aos pacientes em sofrimento a brincadeira e a alegria para quebrar um pouco o sofrimento da dor física, da dor moral, da dor espiritual por meio da alegria. E o Zanetti, esse é o Guilherme Zanetti, ele descreve no capítulo dele o saracura, que é um passarinho, né? Mas, na verdade, olha lá, sara de sarar as coisas, cura de curar as coisas por meio da alegria. Olha o que ele fala. Muito além de fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim,
Acredito que precisamos entender quais são as reais necessidades desse outro que está diante de mim. Puxa, essa motivação, cara, não tem preço. Se você traz no coração do aluno essa percepção, que é a mesma que ele teve quando ele entrou na faculdade, que estava lá, quase 7 na escala de Likert, não é? Olha essa mocinha linda aí, a Renata, Pucalhaços, lá na PUC, a mesma linha de alegria e brincadeira. Olha a frase dela: estava vivendo internamente uma linda experiência, uma experiência de carinho, de dedicação e, acima de tudo, de amor. Lembra do Calvin lá? Não, estou de férias, não quero estudar. Espera aí, cara, isso aqui é muito legal e ninguém está obrigando você a fazer. Você está fazendo porque você gosta. Motivação intrínseca. Está fazendo pelo prazer. Mas o professor também tem que ensinar com prazer, trazer o aluno para essa condição. O Marcos Renato, no núcleo avançado, é possível aliar razão, emoção, técnica e sentimento, cuidado e amor, mais uma vez a palavra amor, ciência e espiritualidade, tendo como resultado uma medicina feita por humanos mais humanizados. Olha o professor Alexandre Serafim, da Universidade de Taubaté, neuropediatra, coordenador da disciplina de medicina e espiritualidade que está no currículo da universidade, não é? E aí olha lá o que ele fala: estamos herdando alunos de uma geração que a desestrutura social e familiar, escolar e religiosa tem traços marcantes. Realmente, infelizmente, a gente tem, assim, de uma forma mais geral, nos afastado da religião, né? A gente tem nos afastado da religião. Mas a melhor opção está em despertar a espiritualidade intrínseca. Fazer nascer no aluno, por que você escolheu a medicina? Bom, eu não sei muito bem por que eu escolhi, mas eu escolhi. Mas o que me fez escolher? O que me fez escolher foi o compromisso. O que me fez escolher foi aquela intuição que a gente traz de dentro da gente. Por que eu vim nesse mundo atual, não é? E aí, bom, esse daí não preciso nem apresentar, né? É o meu irmão de coração, o Décio, no capítulo Ser Acadêmico e Ser Humano, estimular os nossos alunos a perceberem-se instrumentos da compaixão, instrumentos de auxílio e redenção dos que sofrem dores da alma, transformadas ou não em dores do corpo. Achei isso aí muito interessante. Dores da alma, transformadas ou não. Olha a fisiopatologia do adoecer, não é? A gente adoece porque a nossa alma é doente, não é? Então, estimular os nossos alunos para isso. O Sérgio Lopes, psiquiatra, também membro ativo aí da AME Brasil, amor como forma de aprendizagem universitária. E no capítulo dele, olha quem ele destaca. Conhece esse rapazinho aí, esse menino, como diz o Zé Nilson? Esse menino aí foi mestre do nosso mestre. Foi Pestalozzi, professor de Allan Kardec. E conta-se no capítulo que o primeiro aluno do Pestalozzi dizia que quando o Pestalozzi ia ralhar com ele, dar uma bronca, porque criança é fogo, né? Ele fazia com tanto carinho e com tanto amor, e dizia que é por meio do amor que eu chego na consciência do menino. Então, se você entende esses meninos como filhos e estimula neles a essência divina, na linguagem do Jorge Andréa, estimula neles o inconsciente puro, aí a coisa funciona. É por aí que a coisa funciona. E aí o Sérgio coloca uma frase: o amor é o eterno fundamento da educação. É o eterno fundamento da educação. Bom, claro, Cora Coralina diz uma frase que eu achei assim também pilar. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, se você sabe que o amor é importante para você motivar a sua vida, para você fazer as coisas que você veio por fazer, e você vai tentar ensinar isso para o seu aluno, não há a menor dúvida que você vai aprender muito mais. Feliz é aquele que transfere o que sabe. O papel dos professores como formadores de opinião, um capítulo que o Décio fez junto com o Rossandro. E ele começa o capítulo citando uma frase do Rossandro, que a princípio Bom, esse é o Rossandro, né? Eu me espantei. Olha a frase dele lá: o exemplo não é a melhor maneira de ensinar. Poxa, mas não foi isso que eu aprendi, não é? Tanto é que a gente ouviu outro dia aí, não me lembro agora quem que falou,
você está, acho que foi a Ana Paula, você está lá falando para o menino, você não pode mentir, coisa feia mentir, aí toca o telefone, fala que eu não estou, não é? Então, aí ele fala assim, mas o exemplo não é a melhor maneira de ensinar? Não, é a única e não a melhor, não é? Então, é por meio do exemplo que a gente tem que, está aí um bom exemplo, ensinar os nossos alunos, né? Olha quantos filhos ela criou. Agora a gente tem uma segunda mãe, né? A doutora Irvênia. Olha quantos ela nos ensinou, não é? Através do quê? Do exemplo, da forma de agir. O Gilson e a doutora Marlene escreveram um capítulo nesse livro também. Claro, ela já tinha morrido quando publicou o livro, foi em 2016, ela morreu em 2015. Não, morreu o corpo físico, né? Certo? Mas, enfim, humanização do atendimento médico. Olha o que eles apresentam para nós no nosso trabalho lá, no livro. A nossa medicina está uma anjinha de uma asa só. Muita sabedoria, muita tecnologia, muito conhecimento. Muito por conhecer ainda, mas avançou bastante a nossa medicina. Eu me espantei outro dia com um levantamento que eu fiz de expectativa de vida. Na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro, quer dizer, a maior parte dos brasileiros morriam com quantos anos? Vocês têm ideia, não? 40, 45 anos. Até tinha uma reportagem assim, velhinha, caminhão invade a casa de uma velhinha que morreu. A velhinha tinha 50 anos. Rapaz, então a gente evoluiu bastante, porque a expectativa de vida do brasileiro agora está na faixa dos 72, 75, depende da região onde você está, né? Então, aumentou bastante. Acredita-se, se ninguém estragar, né, que em 2025, 2030, a expectativa de vida do brasileiro vai estar em 85 anos, por aí, certo? Então, evoluiu bastante, uma tecnologia bem interessante, mas é uma anjinha de uma asa só. Está faltando a asa do amor, para que aí realmente a nossa medicina seja a medicina plena, a medicina que atende a alma. Médicos de homens, como foi Lucano no começo, não, a gente tem que ser médico de almas, como foi Lucas no final da sua tarefa, trazendo para nós o Evangelho de Lucas, não é? Então, olha o que eles apresentam assim como um pensar. Quando falamos do amor, não estamos nos referindo a atos grandiosos, heróicos. Então, a medicina tem que ter tecnologia, mas tem que ter amor. Mas não são atos grandiosos, heróicos, ao contrário. Falamos de atitudes simples, como olhar, uma atenção afetuosa, um sorriso, uma conversa amiga, aquilo que a gente tem visto repetidas vezes os palestrantes apresentarem aqui no nosso congresso. Ouça, atenda como se você estivesse à semelhança da Madre Teresa, quando está atendendo aquele pessoal lá na condição de rua, naquele sofrimento todo, ela atendia como se estivesse atendendo ao Mestre Jesus, não é? Essa é a recomendação que a gente ouve destes que estão trabalhando nesse mesmo objetivo que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar o quê? Motivação no acadêmico de medicina. Onde o Espiritismo pode contribuir? Pode contribuir como ele contribui para a vida de qualquer um de nós. Não há a menor dúvida que o acadêmico de medicina também, que escolheu a profissão, às vezes sem muito bem saber porquê, às vezes já bem definido do porquê, tantos colegas a gente tem assim, já nasceu, sabe, você é cirurgião, desce um desses daí, que conta que já estava operando ranzinha quando era criança lá, porque queria ser cirurgião. Já não foi meu caso, na verdade, eu queria ser arquiteto. Aí cheguei lá no terceiro ano, mas arquitetura, não quero isso não, quero ser medicina. Falei, pai, eu acho que eu quero fazer medicina. Aí ele falou uma coisa que marcou, faça o que você gosta, interessa o que vai ser. É o que você gosta, é o que o seu coração mandar. E aí, claro, a gente tem essa referência de médico, né? De como a gente deve seguir. E em 2006, pela mediunidade da doutora Marlene, ele apresentou uma sequência de coisas de como é que o médico espírita deve se comportar. Eu destaquei apenas o primeiro item, que eu acho que ele é marcante. O médico espírita sabe que o seu diploma pertence a Jesus, não pertence a ele. E aí,
nessa hora, é ele que está chamando a gente para motivar o aluno. É ele que a gente tem que falar, ó, é esse cara aqui que está querendo te motivar. E aí eu vou parafrasear aqui o Zé Nilson, que tem estudado bastante o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35 a 38, em que estava lá o João Batista, não o João Evangelista. O João Batista estava lá com 2 discípulos dele, e aí ele chegou e falou assim, apontou para Jesus que estava passando por perto, eis o Cordeiro de Deus. Aí aqueles 2 lá foram seguir Jesus. Aí na hora que Jesus viu que eles estavam seguindo, a pergunta que ele fez, o que buscais? Aí eles despertando para o indivíduo, você vai me seguir porque você quer ou você está ouvindo o chamado? Então a gente tem que despertar o Evangelho nos nossos alunos, nos nossos acadêmicos, para que eles entendam qual é o papel do médico. O diploma do médico é de Jesus, o papel do médico é a profissão dele, é uma profissão que favorece o indivíduo a ajudar pessoas, salvar vidas, não vidas físicas, porque muitos morrem, mas salvar a vida espiritual, levar, conduzir, cuidados paliativos mostra para a gente muito isso, conduzir o indivíduo para o processo da morte, que é natural, se tem uma coisa que a gente não deve ter dúvida é que a gente vai morrer, de uma forma saudável, boa, para aproveitar toda a experiência que ela pode nos oferecer. Acho que eu não estourei o tempo, né? Não. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui sendo trabalhador de última hora, como falou o Rossandro agora há pouco, né? Dividindo com vocês essa minha reflexão aí sobre como é que a gente deve motivar o acadêmico de medicina, mas motivar a todas as pessoas. Aqui eu acho que está valendo para motivação para todas as pessoas. Lembrar da pergunta que Jesus fez, né? O que buscais? Muito obrigado.